No Educast dessa semana nós vamos falar aí sobre direito do consumidor no e-commerce. Nós estamos recebendo aqui duas celebridades para o nosso Educast, para a gente falar desse assunto que é tão importante, que envolve aí todas as pessoas. Estamos recebendo aqui a Sheila, professora de Direito do Consumidor, que é da Faculdade de Direito do Aprendiz, e também estamos recebendo aqui o Lauro, que é do terceiro período, né? Claro que hoje nós vamos abordar esse tema tão presente na nossa vida, e esse tema veio aí do projeto de extensão desse grupo aí do terceiro período, que sugeriu a gente estar trabalhando esse tema aqui com a gente. Obrigado a vocês dois por estar aqui com a gente, a todos os alunos desse grupo que trouxe essa ideia para nós. Obrigado, Sheila. Agradeço primeiramente aos alunos do terceiro período que fizeram o convite para a participação, e agradeço também ao marketing do aprendiz, tá, pela oportunidade do podcast. Também gostaria de agradecer a oportunidade de todo o marketing de nos permitir desenvolver esse trabalho. Também gostaria de agradecer à professora Sheila, que se colocou à disposição de nos ajudar no trabalho. Também meus colegas de trabalho que estão aqui no desenvolvimento do projeto, que sempre se colocam também à disposição para fazer um trabalho, sem sombra de dúvidas, bem desenvolvido. E eu só tenho que agradecer mesmo pela oportunidade que todos vocês estão nos permitindo hoje. Bom, nós hoje somos uns grandes consumidores. O produto chega na nossa casa de forma online, no celular, tá ali, você não está nem pensando em comprar, você está no celular, chegou o produto. Então nós vamos falar muito desse direito do consumidor, mas antes, Sheila, para as pessoas entenderem o que é o e-commerce. O e-commerce nada mais é do que o comércio eletrônico, né? Que principalmente depois da pandemia deu um boom e todo mundo hoje compra pela internet, né? Inclusive muitas lojas físicas, durante o período da pandemia, até mesmo no pós-pandemia, migraram para o comércio eletrônico, né? Fecharam as portas nos estabelecimentos físicos e migraram para o comércio eletrônico. Então, o e-commerce é o comércio eletrônico, é a compra online, né? Eu fiz a minha compra, como funciona a questão do prazo de troca aí dentro do e-commerce? Então, na verdade, assim, a legislação ela não prevê nenhum prazo de troca no comércio eletrônico. O que a legislação prevê é o prazo de arrependimento, então um prazo de reflexão. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei antiga, ela é de 1990. E lá ela estabelece no artigo 49 que o consumidor que adquiriu um produto fora do estabelecimento comercial, ele tem um prazo de 7 dias para poder refletir ou então se arrepender. Só que lá em 1990, quando foi previsto, né, esse prazo de 7 dias para o direito, para o arrependimento do consumidor, na verdade, estava se referindo a compras feitas pelo telefone na época, fora do estabelecimento comercial, né? Então, na época, não tinha internet, não tinha o e-commerce, então fazia a compra pelo telefone. Então, lá em 1990, quando a lei entrou em vigor, ela fez a previsão de que o consumidor que adquiriu o produto fora do estabelecimento comercial pelo telefone tem um prazo de arrependimento de 7 dias. E por que ele tem esse prazo? Porque o consumidor ele não vê, ele não toca no produto, né? Ele não tem ele não vê o objeto assim fisicamente. Então ele tem esse prazo de arrependimento. E aí, com a evolução social, infelizmente não teve essa evolução na legislação, foi preciso fazer uma analogia, né? E hoje a gente tem as compras online. E hoje utiliza-se a internet para fazer essas compras. E aí, esse prazo de arrependimento, que é o artigo 49 do Código, ainda está lá previsto, está em vigor, então a gente faz essa analogia, então a gente aplica esse prazo de 7 dias para o arrependimento do consumidor para compras online. Hoje, essa compra online ela é feita muito pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Não só pelas redes sociais, mas também no próprio comércio eletrônico mesmo. Então, não existe previsão de troca. O que existe é o prazo de arrependimento. Esse prazo de arrependimento, ele é computado a partir do momento que o consumidor recebe o produto, né? Da entrega efetiva do produto. Recebeu o produto, entrega efetiva do produto ali por parte do fornecedor, aí o consumidor tem 7 dias para decidir se ele vai ou não ficar com o produto. E aí ele pode devolver o produto sem nenhum tipo de ônus para ele. Então, troca não é previsto. O que é previsto é o arrependimento mesmo dele poder devolver o produto sem nenhum tipo de ônus, tá? É bom, né? Que chegue depois que você receber o produto que passa a porque assim, é muito comum o consumidor, pela imagem, ele gostar de um determinado produto, né? Ver só a imagem. Mas aí quando chega ele vê que a qualidade não é o que ele esperava, o tamanho não é o que ele esperava.
Então, o que ele faz? Ele tem esse direito de arrependimento e devolver o produto. É interessante que, assim, agora, recentemente, mexendo com o carnaval, mas minha esposa, nós compramos um produto pela internet. Era um saco de penas. Olha que interessante. E chegou para nós o espanador. Há uma diferença muito grande, né, do produto para outro. Exatamente. Como o tempo era curto, nós também não tinha tempo para trocar, porque a pena não ia chegar antes, que era para o bloco de carnaval, e aí nós nem fizemos a troca, e também o valor não mas era assim, tão... é exatamente isso. Às vezes vem um produto diferente, vem a cor diferente, vem a qualidade diferente, o tamanho diferente. Uma vez uma aluna em sala de aula chegou a comentar comigo que ela havia comprado uma caneca, essa daqui, caneca, para dar pro dia dos namorados, mas quando a caneca chegou, a caneca veio pequenininha, não era desse tamanho, era uma caneca menor. E aí ela teve que fazer a devolução do produto, mas ela tinha feito a compra pelo WhatsApp, né? Foi tudo pelo WhatsApp. Então, assim, o direito de troca não existe, mas o que existe é o direito de arrependimento nas compras online, no e-commerce, entendeu? E quanto a essa questão do próprio e-commerce, como que funciona? De quem que é a responsabilidade quando o consumidor compra online e o produto vem com defeito? Como que funciona essa questão da responsabilidade que a loja tem ali? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, eu falo isso muito em sala de aula com os alunos. Existe a diferença de produtos defeituosos e existe a diferença de produtos viciados. São diferentes. O código, ele estabelece a previsão a responsabilidade dos fornecedores em caso de defeito e em caso de vício. Existe essa previsão. Quando a gente está diante de produtos defeituosos, são produtos que causam um malefício à saúde do consumidor. Por exemplo, quando você adquire um determinado produto que vem com pelo de roedor, um produto alimentício, por exemplo, que vem com pelo de roedor, é um produto alimentício, por exemplo, que vem com fungo, é um produto, por exemplo, né, uma garrafa de long neck de cerveja que você compra e ela vem com bocal quebrado, com estilhaço de vidro. Então, são produtos defeituosos, produtos que geram dano à saúde do consumidor. Nesses tipos de produto, a responsabilidade ela é prevista nos artigos 12, 13 e 14 do Código. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que compras, e aí é indiferente, tá? Se for compra online ou se for compra física, se for um produto defeituoso, a responsabilidade vai ser do fabricante, do produtor, do construtor e do importador. Está previsto no artigo 12. E se for um produto viciado? O que é um produto viciado? O produto apresenta vícios, né? Vícios por inadequação. São aqueles produtos que causam prejuízo financeiro para o consumidor. Nós temos os produtos, por exemplo, quando você compra um celular e a bateria simplesmente não carrega. Tá? Ele não vai te causar nenhum dano à sua saúde, mas ele é viciado. Ele não funciona. Então, assim, ele te gera um prejuízo financeiro. Nesse caso, a responsabilidade é do fornecedor mesmo. E quem que é fornecedor? É interessante a gente mencionar aqui. Porque eu vejo muita gente confundir. Fornecedor são todos aqueles que participam da cadeia produtiva, todos aqueles que estão dentro da cadeia de produção, né? É o fabricante, é o montador, é o construtor, é o importador, é o distribuidor, é o transportador, todo mundo. Então, quando o código ele estabelece que a responsabilidade é do fornecedor, ele está trazendo para nós que a responsabilidade é de qualquer um deles, a responsabilidade é solidária. Isso acontece muito no vício. Já no defeito, o código ele discrimina quem serão os responsáveis. Então, por exemplo, se for um caso, né, de defeito, a gente tem a responsabilidade lá no artigo 12 do fabricante, do construtor, do importador e do produtor. Produtor, construtor, importador e do fabricante. Já no artigo 13, em caso de defeito, que foi o que você me perguntou, a gente tem a responsabilidade do comerciante. Só que o comerciante ele vai ser responsável em algumas hipóteses. Por exemplo, se ele não acondicionar produtos perecíveis da maneira adequada, se o fabricante não puder ser identificado. Então, a responsabilidade do comerciante em produtos defeituosos ela é discriminada no artigo 13 do Código. Então, em casos de produtos defeituosos, a priori, a responsabilidade é do fabricante, tá? Em compras online ou compra física. Produtos defeituosos. Agora, que são aqueles que causam prejuízo à saúde do consumidor. Por exemplo, eu comprar uma televisão, liguei na tomada e ela explodiu. E isso é um produto defeituoso, me causando um dano moral, um dano estético, entende? Agora, quando eu falo de produtos viciados, são aqueles que causam prejuízo financeiro para o consumidor. Então, liguei a televisão na tomada e ela simplesmente não liga, ela não funciona, ela tem algum problema nela que ela não funciona. Nesse caso,
a responsabilidade está prevista lá no artigo 18, 19, né? Tem a parte da previsão no código que trata do vício do produto. E daí, nesse caso, do produto viciado, a responsabilidade é solidária dos fornecedores, como eu disse, são todos aqueles que participam da cadeia de produção. E aí, no caso de produtos viciados, o fornecedor ele tem um prazo de 30 dias para sanar o vício. Se ele não sanar dentro do prazo de 30 dias, aí o consumidor ele pode pedir a substituição do produto por outro de mesma espécie. Ou ele pode, por exemplo, pedir a restituição do valor. Ou ele pode pedir a substituição, a restituição do produto e... esqueci o outro. É importante a gente sempre ficar atento e recorrer também, sempre buscar alguém para dar esse apoio, essa orientação, caso a gente tenha dúvida e a gente não ficar lesado ali. Exatamente, né? Assim, o que acontece hoje é que, assim, todos nós, enquanto consumidores, nós somos vulneráveis, né? A gente é vulnerável na relação. E aí, a gente vê um mercado, assim, onde cada vez mais, com objetivo lucrativo, eles agem de forma abusiva perante o consumidor. E aí o consumidor, ele acaba sendo mais lesado do que já estava sendo de natureza, né? Porque o fato do consumidor ser vulnerável já torna ele assim, ele já fica na relação, já é uma relação desequilibrada, né? E aí, com o objetivo lucrativo do comércio hoje, das empresas, é cada vez mais possível ver o consumidor sendo lesado, né? Então, respondendo a sua pergunta, Laura, a responsabilidade em caso de defeito do produto, se a gente for lá no artigo 12, é do fabricante. Okay. Em caso de defeito, tá? Agora, se for em caso de vício, vai ser dos fornecedores, todos que participaram da cadeia de produção. Muito bacana, é um assunto bem amplo mesmo, né? Geralmente, professora, quando a gente, nas lojas, os preços dos produtos, tá logo ali abaixo do produto, tá visível tudo isso, né? Nas compras online, em especial na parte do Instagram, por exemplo, é correto ter que entrar em contato pelo direct ou não? Não, isso é prática abusiva. O consumidor ele tem direito à informação, né? Então, toda vez que o fornecedor vai colocar o seu produto à venda, disponibilizar o seu produto à venda, ele precisa deixar de forma clara. O consumidor, na verdade, ele não precisa correr atrás da informação. A informação que tem que vir até ele. E aí, o ideal, o correto, né? Não é nem o ideal, é o correto. É que isso acontece muito no Instagram, né? Facebook. Preço via direct, preço via inbox, né? Isso é prática abusiva, porque o preço do produto ele tem que estar estampado na imagem. Inclusive, como eu falei para vocês, o Código de Defesa do Consumidor, ele não trata nada sobre o e-commerce, não trata nem sobre rede social, porque a lei é de 1990, nessa época não existia nada disso. Só que a gente tem uma lei, a Lei 10.962, ela é de 2004, e ela já traz para nós sobre a fixação de preço. E no artigo 2º dessa lei, ela estabelece para a gente que no comércio eletrônico, os produtos disponibilizados, né, no comércio eletrônico, o preço tem que ser fixado à imagem do produto. Tá certo que nas lojas online, né, se você entrar num site de uma determinada loja, vai estar lá o preço. Só que no Instagram, o Instagram hoje não é só uma rede social, né? O Instagram hoje virou um comércio. Então, muitas lojas migraram para o Instagram. Porque o acesso é muito bom, é muito rápido. Todo mundo está ali. Todo mundo abre o celular para mexer no Instagram. Então, tem também, né, o papel das influencers hoje que fazem a divulgação do produto, vestindo o produto, né, divulgando. Então, facilitou também para o consumidor ter um contato assim, um pouco mais direto com o produto. Só que as redes sociais, elas pecam muito nisso, no que tange a fixação do preço. Sabe? De colocar lá, preço via direct. Tá errado. Isso é uma prática abusiva. O certo é o preço do produto tá fixado na imagem, ou seja, no vídeo do Reels, ou na própria foto ali, ou pelo menos na legenda, né? Porque é a mesma coisa que você tá passando pela... Vamos fazer uma analogia aqui. A mesma coisa que você tá passando numa rua e tem a vitrine, tem um produto lá, você tem que entrar na loja para saber qual que é o preço do produto, sendo que o preço do produto tinha que estar ali junto com a peça. Entende? Então, se a gente fizer uma comparação aqui com a rede social, é a mesma coisa. Você está passando o seu dedo ali e, de repente, você vê um produto, aí você tem que entrar na página
para poder saber o preço. Não, o preço tem que estar ali. Eu me questionava muito sobre por que essas lojas, né, que fazem essa divulgação não colocam o preço no produto ali na imagem. Eu me questionava muito, porque assim, é uma prática abusiva. E aí eu fui entender que é porque eles ficam com medo, né? Eu conversando com algumas pessoas que têm conta no Instagram, eles têm receio de o consumidor, a pessoa que está passando ali, não querer comprar o produto por conta do preço assustar. É uma das táticas. Ou então, outra tática também é chamar ele para poder apresentar outros produtos, o que gera o abuso ao consumo. Mas, ao mesmo tempo, o preço pode também levar a pessoa a comprar o produto. Exatamente. Porque quando é uma promoção, por exemplo, você estampa logo o preço, porque eu gosto muito de ver logo o preço, assim, né? Tanto nessas lojas que a gente pode entrar e ver ali que tá nas araras, as roupas, você vê o preço, isso facilita até nas compras. Isso é um direito básico do consumidor, e isso está previsto na Lei 8.078, que é a /90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Está previsto lá o direito de informação. A informação clara, extensiva. Não, assim, então, aí vem essa Lei 10.962 de 2004, e ela coloca lá, por exemplo, no caso do comércio eletrônico, o preço tem que estar fixado à imagem, com fonte de tamanho 12. Então, assim, tem que ser bem visível. Né? O consumidor ele tem que ter acesso ali às informações. E a principal informação que o consumidor tem que ter é o preço, porque é ele que vai pagar. Então, não é legal, é uma prática abusiva, mas que, infelizmente, é muito comum. Porque, assim, é muito comum. Eu, particularmente, quando eu estou passando no Instagram e eu vejo uma loja, eu gosto de algo, mas o preço é via direct, eu nem entro. Então, já perdeu um cliente. Por quê? Porque isso demonstra, pelo menos assim, para mim, que muitas pessoas, né, que se dispõem a trabalhar no comércio não entendem do direito do consumidor. É muito comum você chegar no estabelecimento físico, tá lá assim, aqui temos cartilha de defesa do consumidor. É muito comum você chegar. Mas qualquer coisa que você pergunte, ninguém sabe te responder. E você, como vulnerável, você acaba sendo prejudicado, né? Enganado. Então, assim, tá lá a cartilha, mas quem que teve a curiosidade de ler, de entender qual que é o direito do consumidor? Porque se ele chegar aqui e me questionar, eu sei responder. É muito comum isso acontecer. Então, no comércio eletrônico não é diferente, né? E o que acontece também nas lojas físicas, que eu já pude perceber, é que tem alguns produtos que eles fazem algumas promoções. E aí, por exemplo, leve 2, pague tal valor. Só que, às vezes, o preço da promoção ele está muito mais em destaque. E quando a gente vê a distância, a gente pensa que é o preço de um produto só. Sendo que, na verdade, acaba sendo o preço de cada um individualmente que tem que ser comprado depois, né? Isso é correto, de certa forma? Acaba que, em lojas físicas, isso acaba acontecendo com mais frequência. E isso já até aconteceu comigo. De eu ver um produto, eu achar que o preço estava até muito bom, até assustei e quando eu fui ver o preço de um, aí levando 2 pagaria aquele valor. Na verdade, assim, é uma forma que eles têm de chamar a atenção do consumidor, mas, assim, como eu disse, né, a informação tem que ser muito clara. Então, se é referente a cada unidade, aquele preço, eles têm que deixar bem claro que é o cada. Né? Muitas das vezes eles colocam só o preço e o cada fica pequenininho. Bem pequeno, nem totalmente invisível, praticamente. Invisível. Isso, se a gente for analisar, isso é uma forma é uma prática abusiva no mercado e é muito comum, tá? Então, assim, hoje, né, a gente que vive numa sociedade muito corrida, a gente que vive numa sociedade... Né, tudo é muito rápido pra gente. Você chega no mercado, pega aquilo ali, não vê marca, não vê nada. Você viu aquilo ali rapidinho, você pegou e acaba sendo prejudicado. Né? Então, assim, infelizmente é uma prática, mas é uma prática abusiva. Não é legal, tá? Tá errado, porque tem que ter, de fato, o CAD tem que estar do tamanho do letreiro do preço ali para poder identificar. Mas, infelizmente... Não é isso que a gente vê no mercado, né? Bom, gente, nós vamos chegando aí ao final do nosso
Educast Aprendiz, mas antes de encerrarmos, Lauro, você que está aqui nesse bate-papo com a gente, representando todo o seu grupo, qual é a vivência, assim, bem rápido mesmo, qual é a vivência do grupo nesse trabalho de extensão para a formação de vocês? Sim, esse projeto nós resolvemos trabalhar com ele por conta de que, desde a pandemia, nós percebemos que tem um alto índice de compras pela internet, né, o famoso e-commerce. E nós sempre percebemos que algumas pessoas, até nós mesmos que estamos desenvolvendo o trabalho, muitas vezes não sabemos os direitos que nós temos ali nas compras pelo e-commerce, né? Acabamos que fazemos ali nossas compras e, às vezes, também, igual a professora Sheila destacou muito bem, que pela internet, pelo celular ali, né, o aplicativo de compras, muitas vezes a gente não tem, assim, vê a imagem, mas não tem o contato 100% com ele, né? Uma coisa é você ver ele, uma imagem. Agora, quando ele chega na sua casa, é outra coisa completamente diferente, porque aí nós já trabalhamos outras questões. Nós já trabalhamos aí uma questão de que se ele vai vir 100% numa questão assim, não vai vir quebrado ou algo assim, se vai servir de fato, se caso for uma roupa ou algo assim. Então, assim, a gente quis trabalhar nesse sentido por ser um assunto que a gente sempre trabalha, sempre tem um foco destacado para esse assunto. Por exemplo, agora nós estamos no mês do consumidor, né? Agora, em abril, já vamos também ter a Páscoa. Então, nós sempre temos esse auge desse assunto, de certa forma, o que sempre leva a um questionamento em relação a esse assunto. Bom, a gente está sempre comprando, essa questão do nosso direito está presente o tempo todo na vida de nós. Sheila, para encerrarmos, eu tenho dúvida, comprei o produto, tenho dúvida, não sei como fazer, onde recorrer. Tenho profissional, como que funciona? Eu procuro um advogado para me orientar, qual que é o processo? A gente sabe que tem ali o Código de Direito do Consumidor, mas às vezes a pessoa não consegue entender. Então, hoje a gente, né, o consumidor que se sentir lesado no ato da compra ou pós, né, compra, ele pode estar procurando um advogado, ou então pode estar recorrendo ao PROCON, que é um órgão que está ali para realmente facilitar, né, o acesso do consumidor. E temos também, né, o site, a Secretaria do Consumidor, que para poder fazer as reclamações caso o consumidor se sinta de fato lesado, que é um órgão da Justiça, né, para poder o consumidor fazer ali os questionamentos. E o ideal é que procure um advogado mesmo, para ele poder dar as orientações, porque o consumidor, ele é lesado o tempo inteiro. E assim, a gente falou aqui um pouquinho sobre o comércio eletrônico, mas não é só o comércio eletrônico que lesa, né, o consumidor. Nós temos também o comércio físico, né, os estabelecimentos físicos também, temos muitas práticas abusivas no comércio local. E o consumidor realmente ele é prejudicado o tempo inteiro. E não é só em compra de produto, não. Prestação de serviço também. Nas prestações de serviço, operadoras de telefonia, operadoras de plano de saúde, banco, instituições bancárias, nós temos muitas falhas nas prestações de serviço. Então, o consumidor realmente ele é lesado o tempo inteiro, não é só na aquisição de compra, de compra de produtos, perdão, e ele precisa, de fato, procurar um advogado para ter as orientações e procurar os seus direitos. Que hoje o consumidor ele procura um advogado, né, e faz ali os questionamentos, o advogado vai fazer as orientações, vai dar as orientações para ele, e aí ele pode recorrer ao PROCON, a Secretaria Nacional, né, do Consumidor, que vai também fazer onde ele vai fazer a reclamação dele, que lá inclusive tem uma lista de todas as empresas que são demandadas nacionalmente, que recebem reclamações diariamente. Muito bom, né? Obrigado, Sheila, por estar aqui com a gente. O assunto ele é amplo mesmo. Se a gente for ficar, a gente vai longe, porque ele é bem extenso. Obrigado por estar aqui com a gente, ajudar a levar um pouco de esclarecimento para a população e também ao Lauro, representando aí todo o grupo dele, nesse debate muito gostoso aqui no Educast Aprendiz. Obrigado a vocês dois. Eu que agradeço pelo convite, pela participação, pela oportunidade. Agradeço os alunos do terceiro período que me convidaram. E se precisar, estou à disposição.
Também gostaria de agradecer por ter esclarecido, né, com tanto, assim, com desempenho incrível as perguntas. Muito obrigado por ter tirado um momento da sua rotina para nos ajudar, sem sombra de dúvidas. Nos ajudou e com certeza vai ajudar muito as pessoas que assistirem, que também escutarem, né, o podcast. Sem sombra de dúvidas, foi um momento de muito esclarecimento para todos nós. Muito obrigado, viu? E muito obrigado a toda a equipe do marketing que desempenhou um trabalho incrível. Muito obrigado mesmo por tudo, viu? E aos meus colegas de trabalho também, muito obrigado por tudo. Nós vamos ficando por aqui. Você pode dar a sua sugestão do tema que você queira que nós trazendo aqui para o nosso Educast Aprendiz. Só ir lá nas nossas redes sociais, @Sistema de Ensino Aprendiz, e dar a sua sugestão. Será um prazer trabalhar a sua sugestão aqui no nosso Educast Aprendiz. E nós vamos encerrando, é claro, dizendo: direito é direito. Então, lute pelos seus direitos. Até a próxima.